Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui novamente com Phil Oliveira, um intercessor, um músico, adorador, uma pessoa que eu aprendi a ter um carinho enorme. Ele aparece aqui, eu já quero apertar as bochechas dele, mas a esposa fica ali nos bastidores falando assim: essa bochecha quem aperta é só eu. Pessoal, eu não vou ficar aqui gastando este tempo falando da bio, do Fio, falando quem ele é. Eu vou fazer algo diferente. Tá vendo aqui quando eu estou apontando? Eu vou deixar um cardzinho aqui que vai encaminhar você lá para a entrevista que o Fio fez, a primeira vez que ele veio no canal, respondeu as perguntas, passou pela entrevista. Ali dá para você ver a bio dele, dá para você ver um pouquinho dessa pessoa que voltou para conversar comigo. Então, eu estou muito feliz de poder ouvi-lo novamente. Então, Phil, muito obrigado por ter voltado aqui no canal O Reino em 360 e desta vez para fazer a temática. Cara, tô feliz também de ter sido convidado aí. Muito bom voltar aqui. É bom a gente tirar um tempo também para sair dessa loucura do dia e conversar, né, com outras pessoas sobre temas importantes. E acho que vai ser um tempo bom, tem coisa tensa aí para a gente falar. Eu vou deixar os meus últimos estudos dos últimos dias aí para a gente desaguar aqui nessa live. E é isso aí. Muito bom. Já estou na expectativa de entender o que você vai derramar na gente aqui. E para você que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube,
eu vou deixar mais uma vez explicado a visão do nosso canal. A visão do canal não é medir, colocar na balança quem está certo, quem está errado, quem tem razão e quem não tem razão. O Felipe Oliveira, ele foi convidado a voltar e dessa vez eu dei a ele a liberdade de trazer um tema para conversar conosco, ok? Ah, mas o que ele falou eu não concordo. Não precisa ir lá nos comentários e querer discussões desnecessárias. Vem aqui, fala comigo e apresenta o seu ponto de vista. Pode ser que haja 20% de razão no fio, haja 30% de razão no que você falou, a gente pode pegar, já vira 50% da razão, a gente procura mais 50% em outro, e daqui a pouco a gente tem a verdade que a gente precisa. Certo, Fio? Certíssimo, cara. Então, gente, respeitem e eu vou passar a bola para o meu querido agora, e a gente vai conversar sobre esse tema aí, né, que ele disse que é algo pesado, complicado, então vamos lá. Manda bala, meu querido. Vamos lá, cara. É, uma das coisas que tem mais me pego assim, depois de ter entrado, assim, né, no movimento de intercessão, a gente gasta muito tempo envolvido em conhecer quem Deus é, né? Te passa realmente isso entra na nossa vida, entra no nosso trabalho, entra nas nossas decisões. Não existe basicamente falando, não existe outro motivo a não ser conhecer mais, entender mais de quem Ele é, né? Ah, mas está tudo na palavra, 100%, mas os tempos são outros, os tempos mudam. O Senhor é um Senhor que é maior que o tempo, então Ele também existe a revelação para esses tempos. E tudo que eu vou lembrando, tu falou ali, né? Quem não vai concordar ou pode não concordar. Tudo que eu falo, cara, tudo que eu penso, tudo que eu me organizo, é sempre com essa mentalidade de que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Se a minha visão fosse uma outra visão, de que ainda falta, sei lá, 1 milhão de anos para o Senhor voltar, eu acho que eu ia pensar diferente. Mas, tendo isso em mente, essa é a minha base, né? Creio que estamos nos últimos dias, creio que todos os acontecimentos, né, da humanidade hoje estão relacionados à volta de Jesus, apontam para Jesus, e a gente não tem que ter medo de falar de coisa feia, de coisa tensa, porque tudo isso vai culminar para o grande dia do Senhor, né? Que é o único dia que é importante na nossa vida, é o dia que a gente vai estar com Ele finalmente. Então, essa temática, eu pude já conversar contigo em outro momento sobre isso, sobre o engano, né? A gente vai conhecendo a face de Deus e o caráter de Jesus Cristo, e a gente percebe, inclusive em algumas falas de Jesus, que um dos primeiros conselhos logo de cara cuidado para que ninguém vos engane. Então, Jesus se preocupa em diversos momentos em enfatizar isso. Os profetas se preocupam em diversos momentos enfatizar isso. A Bíblia conta desde o Antigo Testamento, desde Jeremias falando que existiam profetas, né, que falavam ao povo, que não falavam da boca de Deus, e quem falava isso, quem revela isso é o próprio Deus. Mas que Jeremias, que estava falando aquilo que ninguém queria ouvir, era o único que estava ouvindo a Deus, né? Isso revelado pelo próprio Senhor. Então, existe sim essa nossa gana de conhecer mais de quem Deus é. Só que nesse processo de conhecer a Deus, você começa a conhecer os anseios de Deus, os interesses de Deus, as opiniões do Senhor. É que nem conhecer a minha esposa, né? Quando a gente fez a primeira reunião, eu tinha prestes me casado ali, né? Então passou-se uns meses, agora eu conheço, não apenas conheço. Como sabe quem manda. Não, quem manda é Jesus na minha casa, cara. Amém. Falou isso para não falar que é esposa. Oh. Para poder dormir para não dormir no sofá, rapaz. Ela vai atrás de mim, nem que eu queira dormir no sofá. Como diz um amigo meu, eu não preciso mandar, eu só preciso fazer com que meus amigos achem que eu mando. Eu mando, pronto. Só. Mas
Nesses meses eu não conheço apenas mais dela, eu conheço das coisas que ela ama, eu conheço mais das coisas que ela deseja, dos anseios dela. E é a mesma coisa com Deus. E uma das coisas que Deus se preocupa é que o povo dele não seja enganado, né? Não seja enganado. E E quando é enganado porque falta o quê? conhecimento. E não somente da palavra, falta conhecimento dele, de Pronto. quem ele é. Isso. E eu vejo, e assim, já tem algum tempo, já tem alguns anos, na verdade, e eu me perguntei muitas vezes por que que o Senhor me fazia estudar sobre esse assunto que é paganismo, né? E eu, por muito tempo, não entendi. Eu achava até que era falta de fé em mim. Mas hoje, muitas coisas fizeram sentido, né? E uma das coisas que há uns 2 anos atrás, eu ouvia coisas do Senhor, mas eu não queria falar ainda com as pessoas, porque eu não tinha encontrado bases bíblicas, eu não simplesmente chegaria e poder, eu acho que tal coisa, daí ia ser o profeta, o profetão lá né? Não, pode falar. Posso fazer um corte rapidinho, Fio? Pode. Mas segura aí, tá? Quando você fala, mas Deus falava comigo, mas eu não tinha base bíblica, né? Aham. Talvez até o engano trouxe isso pra gente, porque tem cara de ser algo certo de se fazer, né? Ai, não tem base bíblica. Qual base bíblica Jeremias tinha a não ser a lei de Moisés? Pronto. Ele não tinha o evangelho. Ele não sabia o que Paulo ia falar. Deus mandava ele falar, ele descia o cajado. E Elias, filho. Elias. Que base que Elias tinha a não ser a lei do Senhor? A não ser a lei, a não ser os Né? próprios Então, às próprios, né? vezes, o engano colocou até isso no nosso meio, dizendo o seguinte: tudo que era para ser revelado já foi, Perfeito. tudo que Perfeito. era para ter sido para acontecer já aconteceu. Não, é. Não, amigão, não é isso não. Se você tem intimidade com Deus, meu amigo, e Deus está falando, ele que paga a conta, filho. Sim. E hoje, isso tudo fez com que a gente tivesse que andar em cascas de ovos teológicas, né? Então, é o que eu tô falando, igual Elias andava, Sim. igual Jeremias andava. Até É, parece. o meu pastor fala assim: eu sou um amante da exposição, da pregação expositiva. Por quê? Porque qualquer problema é você se ver com a palavra, e não comigo, né? Eu só estou dizendo o que a palavra está falando. Só Então, para continuar rapidinho aqui, para lembrar, qual que era o chamado de Elias? Vou fazer uma pegadinha com você aqui. pô, cara, aí, sem assim. Porque eu entendo o chamado como uma forma geral, mas fala aí. Então, só que mais uma vez o engano colocou na nossa mente que chamado está relacionado a fazer. Sim, era Então, para ser, né? Chamado é para ser. então, qual que era o chamado de Elias? 99% das pessoas vão falar que era profeta, Sim. que era profético. Não. Entende profeta como uma coisa a ser feita, né? Então, mas isso é vocação de Elias. O É. chamado de Elias estava numa frase que era a frase, o jargão dele. Assim como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou. Ele sabia quem ele era em Deus. E Diante de Deus. acabou. Qual era o chamado de Elias? Ser alguém na presença de Deus. E acabou. Ou seja, o chamado de Elias é o mesmo meu chamado, o Sim, mesmo meu chamado. lógico que é É. ser alguém em Deus. Pronto, por isso que Tanto Pedro é vai ter chamado de um jeito geral. É. Tanto é que quando ele cai essa ficha para ele, Deus não fala, Elias, vai lá e fala que não vai chover. Não. Acabe falou besteira, Elias ficou emburradinho e fez birra. Quer saber? Não vai chover também. Aí Deus falou: quer saber? Gostei desse negócio, não vai chover mesmo. E não choveu. Então por que Elias não pisava em ovos? Porque Porque ele ele tinha. sabia quem ele era na presença de Deus. E É, acabou. ele sabia quem Deus é. E Acabou. acabou, isso aí. Além de saber quem Deus é, ele sabia quem ele era É. na presença de Deus. Viu? Não sei se você já percebeu isso. No nosso meio, muitas vezes a gente, eu e você, se depara com a incredulidade nas coisas que Deus pode fazer, não é porque é incredulidade, é porque a gente sabe que a gente está devendo. Pronto. A gente sabe que a gente está com o pezinho na cozinha. A gente que está devendo. Então eu vou pedir para quê? Se eu estou fazendo certo. Jesus pedia as coisas para Deus ou ele realmente realizava? A única vez que Jesus pede alguma coisa para Deus em público
Ainda ele fala, eu estou pedindo para que eles aqui entendam que você me ouve, porque eu sei que você me ouve. Ele já Quando foi, sabia. quando foi na ressurreição de Lázaro. Nossa, Ele não falou, Deus, cura esse cego. Deus, multiplica esses pães. Não, ele sabia quem ele era. E quando pedia, talvez pedia quietinho. Lá no Getsemane ele pediu, porque era ele Deus. Uhum. Ali ele estava vendo a sua posição diante de Deus. E uma coisa de Elias, ele ia saber quem ele era. E muitas vezes, como não cai essa ficha, a gente sabe que a gente está devendo, acaba criando uma incredulidade. Eu vou orar, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Porque você sabe que você está devendo. É verdade. Calei a boca, Baixê. Não, tranquilo. É muito maluco tudo isso, porque isso realmente coloca em xeque aquilo. Será que Deus está falando comigo? Será que... Só que quando você fala isso, será que eu sou capaz o suficiente? Será que realmente eu, né? Eu posso escutar Deus? Outros já acham que escuta demais, né? E acaba que não está escutando nada. Mas uma, da... Mas uma das coisas que eu sentia muito isso, essa ideia do Senhor me levando a entender esse outro lado, né? De acordo com o que eu ia entendendo quem mais dele era, ele ia me revelando o amor dele pelas pessoas que na verdade tinham rejeitado. E aí a gente vai ver os povos antigos, né? Os povos antigos, por que que eu trago essa palavra pagão? Porque o pagão era o cara mais pagão significa rústico, né? Significa da terra. Então ele era o cara, um fazendeiro, que o universo dele era a família dele, agricultura e as experiências que ele tinha na natureza. Então ele ali desenvolvia uma fé. Ele acabava sistematizando uma fé e ele fazia aquilo de forma ritualística e aquilo era o costume pagão, né? Do homem rústico, do homem da terra. Essa cultura depois foi se intelectualizando e ela foi se ramificando, né? Ela foi se ramificando em artes mais elaboradas. E aí foram... que tá indo aí? E daqui a pouco nós sorta uma aqui. Tá. Isso foi se organizando, né, naquela época ainda com aquilo que se chamavam das bruxas, das magias e essas ciências ocultas, né, que foram sendo feitas nessa época. E uma das coisas que eu não sabia como conectar isso. Eu só sabia uma informação. Quando eu ia para os meus momentos de conhecer a Deus, existe algo daquele tempo que está vivo hoje e que está influenciando a nossa sociedade e influenciando a igreja de Cristo nessa época. A igreja É de Cristo. Cristo. Mas que exerce a igreja da qual a gente se entendeu como igreja, né? Sim. Para mim tem outra definição totalmente diferente. E aí eu fiquei nessa, cara, como que eu posso entender que a cultura que nós vivemos hoje é a mesma cultura pagã de séculos atrás? Pode falar. Porque a pessoa, o enganador, ele trabalha do mesmo jeito desde o Éden. Igual. Ele continua oferecendo para a gente aquilo que a gente já tem. Só que a única pessoa que não caiu nesse conto da carochinha foi Jesus. Que não... Pô, cabeça de bagre, você tá com fome? Transforma a pedra em pão. Se cabeça de bagre é você, eu sou o pão da vida, não quero. Cabeça de vaca. Pô, se joga lá do penhasco, Deus vai te salvar. Não precisa, eu sou o autor da vida. O que que você está querendo fazer? Com Eva deu certo, comigo não vai dar, Vai dar. E né? É isso por isso que tá até hoje, fio, porque a estratégia dele é a mesma. nunca mudou, cara. É a mesma Não, coisa, né? E aí eu só precisava entender como que isso sistematizou. E, cara, é maluco, né? Porque hoje a gente tem aí, ficou claro, né? De alguns anos para cá, todo mundo sabe o que que é comunismo, o que que é fascismo, o que que é direita, o que que é esquerda, política e um monte de coisa. E aí a gente se vê hoje numa sociedade inundada de um monte de coisa. Parece até um combo, né? mas ter informação não é o significado de ter sabedoria? Como assim? Não, porque as pessoas acham que ter informação transforma ela em uma pessoa sábia, e não Não, é. não, não. Aí, Exemplo bobo. Conversa com uma pessoa, ela fala assim, fio,
Eu já li 800 estudos dizendo que a Coca-Cola faz mal. E ela continua tomando. Sim. Ela tem informação, mas Mas, ela tem sabedoria? mas não, mas ela não quer. Eu sou um cara, eu vou te dizer, eu deveria, mas não quero me distanciar da Coca-Cola. Tudo bem, Pode a mas a Coca-Cola. informação você tem, mas Mas a você não gente é tem. sábio. Sim, sim. É Não verdade. estou não, não tô dizendo aqui que não é para tomar Coca-Cola, não é nesse sentido. A Não, eu sei. pessoa vem e fala, o negócio faz mal, eu sei, eu sei, eu sei. Tá, mas e a sabedoria de não Não, tá? tomar. Sim, não, eu sei que faz mal e eu sei disso. Enfim, isso é outro assunto. Tá, Eu não, não, não era bom de saúde, não, e até hoje eu não sou muito, não. não. Mas, mas eu percebi, assim, que a nossa, por exemplo, dados, né? Nunca houve uma geração mais depressiva que a nossa. Nunca houve uma geração mais ansiosa que a nossa. Nunca. Existem problemas que nunca tiveram o índice que tem na história. Cara, todo mundo já É teve. tudo fast food hoje, filho. Exatamente. A cultura Tudo é para ontem. fast food não era uma cultura de comida. Não, Food era uma cultura filosófica que entrou na cabeça do povo. sim, mas tudo é para ontem. É para onde? Não A pode. pessoa só sabe cozinhar se tiver um micro-ondas. Nossa, cara, eu vou te A dizer que. resposta de Deus tem que ser para ontem, porque ele aprendeu a comer só esquentando uma lasanha. Não, queridão, vamos pro forno a lenha. Lá você vai entender que demora a resposta, demora a comida ficar pronta. Por isso que eu faço café moído, cara. Amém. E são coisas homeopáticas que foram sendo colocadas na sociedade. Não Por tem isso, aquele ditado que fala que se você colocar um sapo na água fria e colocar essa água em banho-maria e ela for esquentando aos poucos, o sapo fica ali até explodir. até morrer. É. Agora, joga o sapo numa água fervendo, Ele pula. ele vai embora. Então o diabo não chegou e pá, tá aqui, ah. Não, ele foi colocando pedrinha no motor E ele, devagarzinho. Hoje e ele, travou o motor. e ele não tá, não tem crise. Ele não Ele tem. sabe o tempo dele. E, e aí essa foi minha grande pergunta, né? Esses últimos tempos foi quando isso foi finalmente fechando e eu comecei a me sentir mais seguro para falar com mais propriedade sobre isso, né? Uhum. Nossa, olha só, tá escancarado, até porque, né? Então, aí entra alguns fatores assim, cara. O problema desse pagão daquela época é que as religiões pagãs, elas são as únicas religiões que elas se declaram inimigas do Deus cristão com todas as letras. Elas não negam isso. Não, o Deus dos cristãos é um Deus falso. Porque pede mudança de vida. Pronto, calma. Tô E calmo. aí, o mais incrível é que a época bíblica era onde se tinha o maior nível de paganismo na história. Tirando hoje, é claro, né? Mas naquela época, Império Romano, a Roma, o paganismo romano era maluco. Tem deuses, né? Existem deuses no paganismo romano que até hoje não conseguiram datar, de tanta coisa que tinha, tanta maluquice. Era a religião mais confusa. Até hoje, se for estudar religiões pagãs, o Só tem romano. uma diferença daquela época para hoje, que lá o Espírito Santo estava dentro da igreja. Hoje deveria estar, né? É, cara, e aí eu lembro, enfim. E isso hoje, para mim, se escancarou de um jeito, cara, que você vê um povo, é tipo um pacote. A menina, que ela é estudante de psicologia, vegana, mãe de pet, né? E começa todo aquele negócio, e ela é envolvida com a moda, e ela fala de uma forma não ofensiva, e ela é politicamente correta. É um combo, cara. Você vê isso assim, ó, a rodo. E aí essas pessoas começaram a adentrar dentro das igrejas e é uma parada que, tipo assim, pô, é pecado comer comida vegana? Pô, não, Não, claro que não. É pecado ter pet? Não é pecado ter não. pet. Né? Entende, né? É pecado lutar pelos seus direitos? Até um certo ponto, não. Mas depois, Mas filha, por que você não luta pelos seus deveres também, ô incrédulo? pronto, ninguém quer Ué, fazer. você vê alguma manifestação falando queremos cumprir nossos deveres? Não, só tem quero meus direitos. Mas a Não sei. sociedade é feita de direitos e deveres. É. Cara,
o mais louco nisso é que, naquela época, um pagão fazia um culto por três coisas: por poder, dinheiro e prosperidade. E prosperidade na colheita, né? Uhum. Na sua coisa. Há uns anos atrás começou-se um movimento na igreja, onde as pessoas iam para a igreja atrás de quê? De poder, dinheiro e prosperidade na sua vida emocional, prosperidade na sua, né? Hoje a gente tem a teologia da prosperidade se tornou a teologia sei lá, da prosperidade, o coach, a prosperidade emocional, onde todo mundo é curado e bem. Onde eu tenho que ir no culto para me sentir bem, né? É. É. Então, cara, se as mesmas práticas daqueles pagãos que se diziam claramente inimigo de Deus são as mesmas práticas da nossa sociedade de hoje, só elas não estão se dizendo mais inimigas de Deus porque elas não estão lutando contra Deus. Elas não estão preocupadas com isso. Na verdade, elas nem assumiram um outro Deus. Não Ou precisa, porque aqueles que professam o nome de Deus já estão se destruindo. pronto. Na verdade, o Deus deles é eles, É né? eles. É eles. Então, essa se tornou a imagem da adoração do contemporâneo, cara, onde eu sou o centro. Não, você não é o centro, não. Você é o ponto fraco de Jesus. O centro do coração de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Cara, e é aí que tá. Quando essa mensagem entra no nosso coração, essas mensagens aí, elas começam a fazer sentido. Para esse coração eucêntrico, né? Pra não, é difícil, ninguém entende egocêntrico, né? Eucêntrico, né? Eu mesmo. Então, cara, o Senhor. Esses dias eu tava vendo uma live, apareceu para mim aqui no YouTube, live de oração profética. Aí uma mulher lá, vamos lá, porque esse é o ano da virada. Meu Deus, cara, eu tô há 30 anos. Todo ano é o ano da virada. Chegou dia 31, vira. Vai para janeiro. Todo ano é o ano da virada. Ué, a Globo já fala isso, né? A Globo já faz isso faz tempo. Cara, então, tipo assim, você vê que realmente o engano, esse engano, ele tomou a igreja. E hoje a gente tem um ambiente eclesiástico no Brasil quase que impossível de viver. Ô, Fio, Hum. você vai falar de algumas coisas pagãs que estão dentro da igreja com nome trocado ou você quer que eu fale? Vamos falar junto, então fala aí, cita alguns aí. Na verdade, o que eu queria fazer era até uma reflexão aqui, né? Porque a Bíblia fala, não julgueis para não ser julgado. Sim, É, a lei da semeadura e colheita, cara, é a única coisa que. Não é que é a única coisa, mas é uma das coisas que funciona no reino espiritual que o próprio diabo cobra de Deus, cara. nossa, meu Deus. Ah, eles plantaram tal coisa, Deus. Seu povo plantou. Só que a sua lei da semeadura e colheita tem que rolar ali também. Né? Por que eu digo isso, ô, Fio? Quantas vezes você ouviu, né, essa tal igreja santa, imaculada, noiva de Jesus, criticando uma outra igreja que chama de primo, né? Ah, Hum. os primos lá trouxeram um monte de coisa pagã para dentro da igreja para evangelizar, para cristianizar as pessoas. É, meu querido, o que você está fazendo hoje, ô infeliz? Eu pego uma festa pagã e coloco o nome gospel na frente, já não é pagã. Não, é, é, Aí eu te pergunto, olha só, agora eu vou chutar o pau da barraca. Nós, presta atenção, nós tínhamos o Velho Testamento que apontava para Cristo. uhum, Hoje nós temos o Novo Testamento que mostra que o Velho Testamento se cumpriu nele. E pronto, muitas coisas são memoriais agora, correto? sim, apontando para Era, Cristo. era muito certo eu usar o Velho Testamento porque ele era profético. Hoje, o Novo Testamento, além de ser profético, ele também é um memorial do que já se cumpriu. Aí eu te pergunto: o engano colocou dentro da igreja que as festas proféticas são festas judaicas. Uhum, Não, são festas bíblicas. Eu não tenho culpa se o judeu continuou praticando. Só o judeu praticou. A ideia era que a festa é judaica. Não, a festa é bíblica. 4 festas se cumpriram em Cristo, na primeira vinda. sim, E elas podem ser usadas como memorial do que se aconteceu. Ok?
Legal. 3 festas ainda são proféticas, que vão se cumprir. E a gente poderia praticar no intuito de enxergar para a profecia. Só que Aham. você fala isso na igreja, sabe o que você ouve? Nossa, mas isso é, como que é? Isso é judaísmo. Você Ajuda está aí. querendo judaizar a igreja. Mas você está paganizando, trazendo a festa de junho, trocando o nome, trazendo o Halloween para a igreja, trazendo a festa do vermelhinho no final do ano. E aí? É Ai, tenso. mas aí é judaísmo. Mas o paganismo pode. E quem falou que é judaísmo? A festa não é judaísmo. A festa é bíblica. São festas do próprio Deus, né? É as festas do Senhor. E não estou dizendo para a gente fazer com sacrifício, ficar 7 dias em tenda, não é nada disso. Eu estou falando no sentido de conhecimento. Conhecimento, Para compreender. qualquer pessoa que você perguntar quais foram as 4 festas que Jesus cumpriu na sua vinda, ninguém sabe falar. Não. E quais são as outras 3 festas que vão se cumprir na volta dele? Ninguém sabe falar. Por quê? Porque nego prefere saber qual que é a receita do crentão, né? A receita do crentão, as tiazinhas sabem tudo fazer. É, cara. Agora, um pão ázimo, você sabe fazer? Não, tem Você sabe várias. fazer uma erva amarga? Não sabe, porque não é interessante para você, viu? Tô tentando lembrar o nome de um doce lá, cara, de Israel também, que uma vez trouxeram pra minha igreja lá. Eu esqueci agora, mas. Agora, a festa do vermelhinho pode, Passa, entendeu? A festa do vermelhinho pode no final do ano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não dá, não dá. cara. E assim, e é muito louco, porque isso tudo foram culturas que com os anos elas foram se realmente enraizando, né, no nosso coração, e a gente aprendeu, sim, Homeopático, feio. parte. E aí o povo aprendeu a amar, né? Aprendeu a amar o Natal, porque é bonito, quer ver a família reunida. Na minha era assim, a família se matava o ano todo. No Natal eu tava chorando. É um engano, meu querido. Mano, A família tem que estar bem o ano inteiro. sim. E nem quando não estiver bem, tem que usar o que quando não tá bem para aprender, para se E juntar. outra, ai, mas Jesus nasceu. Ele mesmo não ganha presente. E não nasceu dia 25, porcaria nenhuma. Então, essa cultura, não só das festas, né? As festas Não, várias outras, várias outras. são é um grande ponto referencial ali para a gente mostrar que, né, que realmente o problema é quando isso engasga, velho, no coração do homem. É real. Porque o que eu tenho percebido é que essas coisas elas encontraram. Aqui, antes era mais na cara, assim, né? E aí a gente não sabia muito, a gente acabava fazendo, daqui a pouco se sentia estranho, saía, era taxado de doidão. Ixi, esse aí estudou teologia, o espírito morreu, né? O espírito foi apagado. Beleza, só que ainda era muito superficial. Hoje, o pecado não tá. Cara, o pecado não é mais aquele cara que. O adúltero. Entendeu? Isso aí já ficou na cara. É óbvio que é um pecado. O pecado é aquele cara. Agora a questão é: até que ponto a gente está pronto para entender o quanto tem de pecado em a gente se manter, por exemplo, amar a nossa posição de santão. Cara, Religião, isso aí, feio. religião, eu cansei. Cara, eu tenho amigos que aos olhos da igreja, os caras são top, velho. E realmente não vou dizer assim, os caras não fazem nada, né? Os caras não vão lá, não usam nada, não traem a esposa, os caras estão tudo correto. Só que a inspiração maior é tipo assim, eu não quero ser um desse aí, entendeu? Ele já viu o que a igreja era capaz de fazer com aquele que obviamente pecou, e isso gera um novo tipo de pecado. Tipo assim, eu não vou pecar para que eu não seja um alvo da igreja. Não, eu não entendo. O adúltero tem igrejas que ele fica de banco, ele recebe disciplina. Mas a irmãzinha que fofocou do adúltero continua lá louvando. O A soberbo, fofoqueira, cara, destruindo e destruindo, porque ela continua. uhum. Agora, é o adúltero que errou. Ah, e você falando mal dele, você está fazendo o quê, querida? Você está sentando no trono de Jeová? Teve um que tentou sentar lá. Deu ruim. Deu ruim. Vai, deu bem ruim. Tá E, louco. isso é incrível, cara. Então a gente tem se preocupado assim, a gente eu e a Renata, a gente olha assim e fala, cara, é, que maluquice isso tudo. A gente tem visto assim uma cara, é assim uma lista mesmo, assim, de amigos que debandaram.
debandaram, foram embora, apostataram, cara. Assim, e a gente fica, cara, e se isso chegou na superfície agora, quando foi que não tava lá na ponta, né? Na Não, liderança? esse pelo menos teve coragem de sair. Aquele que está sujo, que se suje mais. E aqueles que continuam dentro, Pois é, com essa cara de santo? cara, e eu vejo até assim, essa frase, essa frase que fala assim, aquele que está sujo, que se suje mais, aquele que está limpo, até essa frase é uma frase de amor. Porque até aquele que está mais sujo ainda tem mais chance de encontrar Deus do que o morno, Sim, não é? sim. Então, pois é, E o morno Paulo, eu acho que não precisa. entendeu? O morno não, eu tô bem, Tô né? bem, tô A- bem, Na tô bem. verdade, esses são aqueles que vão discutir com Jesus, cara, né? Ai, mas E eu fiz, eu eu fiz passei. aquilo por ele no teu nome. Ele sabe o que que me fala? Mas Deus vocês não não tá, são. cara, Deus não estava dizendo para aqueles que eram os apóstatas. Ele não estava falando com esses caras, eles estavam falando com os profetas daquela época, com os avivalistas daquela época, Que só faziam que estavam ativistas. fazendo isso. Por quê? Porque o nosso chamado é fazer, fio. E outra, Fazer, fazer, fazer. estava sendo reconhecido por fazer algo, obras lindas, cara. Nossa, olha aquela conferência que incrível. E não, não se engane, eu amo conferência, mas já perdeu. E depois da conferência, o que que acontece? E pronto. Vou te Hum, dizer, cara, essas coisas hoje em dia no meio da igreja, as grandes conferências, as grandes produções, cara, já dá para ver. Todo mundo aprendeu a atuar no clipe. Falando agora como músico, sabe? A gente já aprendeu qual é a jaquetinha que a gente vai colocar para tocar guitarra. Cara, já tá feio, já tá feio, feio demais, assim. o fio, o Brasil, por algum tempo, vou fazer uma analogia besta aqui, tá? O Brasil, por algum tempo, ele nunca se preocupou com as suas fronteiras, com a alfândega. Entrava todo mundo, Sim, sim, verdade. ok? Teve Uhum. uma época aqui que o Brasil tentou colocar limite, agora já abriu as pernas de novo, né? Só que eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer uma analogia tosca aqui. A igreja, ela está sem a sua alfândega. Nossa, maluco. A alfândega, ela trava o contrabando, aquilo que é errado. E a nossa alfândega chama Espírito Santo. É ele quem vai permitir entrar o que é dele, e aquilo que não é dele não vai deixar entrar. Agora, a gente deixou o Espírito Santo de lado, vai entrar o que quiser, filho. Não existe discernimento espiritual, meu querido. Não. Paulo fala que os dons estão ali e você pode buscar com zelo. Aham. Você pode buscar com zelo os dons. Cara, o único dom na minha vida que eu me coloco diante de Deus e falo, Deus, esse dom é o que eu quero. Se você vai me dar, eu não sei. Eu estou pedindo. O não eu já tenho, que é o discernimento espiritual. Para não ser enganado. E vou Pronto. te falar, Fio, eu vou abrir meu coração aqui. Se eu pudesse chamar minha esposa aqui, eu chamaria. Quando não bate o santo, esquece. Se eu falar para a pessoa, ali vai dar ruim, e não é julgamento. Eu Uhum. cansei de ver situações que eu senti isso e eu falei para minha esposa, ó, vai dar ruim. Dava uma semana, um Acabou. mês, um ano, pau. Aí ela vinha, mostra, Fabrício. Lembra que você falou? Sim, lembro. Lembro. Fio, eu cansei de chegar na igreja com aquela ânsia de poder levantar a minha mão e poder entregar meu sacrifício de louvor a Deus. E Deus falar: ora, eu não estou aqui. E você passar o culto de cabeça baixa, orando, intercedendo. Ah, você é o Fabrício, é o bonitão. Não sou. Eu sou apenas uma pessoa que está obedecendo aquilo que Deus está pedindo para se fazer. Sou melhor que alguém? Não. Eu preferia estar lá na vibe lá. Eu preferia ser o cara que tá lá. Só que aí vem mensagens, e assim, cara, eu não queria que outras pessoas olhassem aqui a nossa conversa e falassem, ah, esses dois são dois pessimistas. Não é isso, né? Não, é que o discernimento que existe em nós nos Traz isso, mostra que esse otimismo que vocês estão aí, que esse triunfalismo barato, não é bíblico, não, filho. não é bíblico, cara. Deus fala assim, eu me nojo das suas festas solenes. Cara, que peso isso. Principalmente quando é pagano. Ah, não, filho, mas trouxe dinheiro para a igreja.
Ai, meu Deus. Fio, Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, não é porque pecou e se arrependeu, é porque ele ansiava pela presença de Deus. Uma coisa, Quando ele coloca no coração de buscar a arca, Davi fez a coisa mais linda. Pegou o carro mais caro que ele tinha, pegou a Ferrari, colocou a arca dentro. Tava fazendo para Deus, lindo e maravilhoso. Deu certo? Não deu certo, porque não era numa Ferrari que era para andar. Era para andar nos ombros do levita. amém. Davi precisou parar, voltar, entender, se arrepender. Fio, da onde a arca estava até Jerusalém eram mais de 30 quilômetros. E a Bíblia fala que a cada 6 passos eles Era, sacrificavam. E eu não sei se o sacrifício era matar um bicho, se era queimar um bicho, ou se era apenas ajoelhar e falar: Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora nos ajude mais 6 passos. Fio, 30 quilômetros andando. A imagina, Bíblia não fala quanto tempo levou. 30 quilômetros a gente faz assim, né? Tu vai pra igreja, Mas qual que é o jargão? Ah, é para Deus. Deus conhece meu coração. Cara, Deus conhecendo seu coração, sabendo que você é um filho de uma égua e você não tem medo de fazer desse jeito. Deus merece qualquer coisa hoje, filho. e até o nosso bom, ele ainda vem cheio de recheado de reconhecimento, né? De anseio por auto-reconhecimento. Vou fazer bem, porque eu vou ser uma referência, preciso ser uma referência, Para eu preciso quem? ser relevante. Cara, essas palavras, hoje, depois de entender essas coisas, elas trazem um certo Nojo. asco mesmo, isso a nossa igreja tem que ser uma igreja relevante. Cara, Mas o a gente, que torna uma igreja relevante, filho? ninguém sabe. A presença de Deus, que não tem. Eu ouvi uma pregação de um cara, falou, a gente aprendeu a estrutura, a gente aprendeu tudo, a gente só não aprendeu como atrair Deus e fazer ele ficar. Tu Vem entende? aqui que tem cura, mas chega lá o médico não tá. Ou seja, tu entende o que a gente foi, o que que a gente passou nos últimos 10 anos de evangelho brasileiro, botando força, energia, às vezes até crendo mesmo que aquilo era ali, e os resultados hoje, cara, os resultados hoje, essa minha grande atenção. Eu falo para minha esposa, o que que isso gerou e por que que a gente continua dando aval? Não, enquanto a gente continuar, cara, eu falo muito, por exemplo, louvor, né? Líder de louvor. Legal. Só que não adianta você ser um líder de louvor, cara, que você tá até fazendo alguma parada top, você tá cantando biblicamente, cara, tem um coração no lugar certo. E de repente, você não é uma pessoa errada, mas você acaba se associando a alguém. Ah, vou cantar uma música com tal pessoa, que não tem, cara, que não entendeu o que você entendeu. Infelizmente, você descredibiliza diante de Deus aquilo. Mas a arte não tem justificativo. Mas a arte, não, a arte é o fim nela. Agora, indo assim, ó, se eu pudesse ir começar a fazer uma conclusão disso, acho que a gente não chegou nem em 15% do que a gente poderia falar sobre engano, sobre todas essas coisas, mas, cara, vou te dizer o que que me inspirou, no meio disso tudo, essa palavra de asco sobre asco, entende? De vivendo e falar assim, meu Deus, cara, Senhor, a tua palavra está dizendo algo muito diferente do que eu estou ouvindo no domingo. Mas tem que atualizar a palavra de Deus. É. E aí Viu? Eu ouvi, desculpa, eu preciso cortar. vai, vai. Eu ouvi no Instagram esses dias que, tão, que tem agora pessoas ensinando como fazer um sermão, né? Tem, não, tem, Tem, tem curso. não, tem que ser assim, assim. Aí esses dias eu ouvi que se sua pregação for expositiva e você precisar ler o capítulo inteiro, leia aos poucos para não cansar o crente. Que louco, cara. Ou seja, Ou seja, a palavra de Deus virou algo que cansa. enjoa, né? Enjoa o incrédulo, Incrédula. o pecador inveterado. Olha, cara, eu não entendo. Davi fala que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000.
1000 dias, filho, são mais de 3 anos. Você lembra o que você fez há 3 anos atrás? Tudo que você fez? Não lembro. Aí eu não aguento. Você tá na hora do louvor, tá assim. Ai, irmãos, sinta a presença poderosa de Deus nesse lugar. Sinta o peso da glória de Deus. Tá, deu 9 horas, vai todo mundo embora. Que Não. presença é essa? Eu É, pego e falo, zelador, dá a chave e vaza. Se a presença de Deus está aqui, vocês querem ir embora, dá a chave e vaza. Que eu vou ficar aqui. cara, é isso. É por isso que, cara, para essa presença que a gente deseja, essa presença genuína, nem a vida inteira de busca é suficiente para, entende? Então, o mínimo que eu posso fazer é dar o resto da minha vida em busca disso. E é nessa hora que essa foi a esperança disso, porque essas conclusões foram vindo, tipo assim, cara, mas nada disso é suficiente, os meus evangelismos, os meus movimentos, os meus CDs, os meus sei lá o quê, os meus eventos são todos bons, legais, massa, bonito, bem feito, mas nada disso é suficiente. Aí tu sabe o que Davi fala? E isso aqui me pegou, pegou, sabe? Fisgou mesmo, assim. Salmo 132. Eu falei isso na igreja nos domingos atrás. Começa assim, uma promessa antiga, ou seja, Davi chegou a um ponto onde ele fez uma promessa para o Senhor. E ele fala assim, no versículo 1 já: Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor. Ele acabou de cancelar o resto da vida dele, falando isso. A partir de hoje, tudo o que eu fizer, seja dormindo, acordado, comendo, mijando, né, vai ser em prol de encontrar o lugar do Senhor, o lugar que o Senhor deseja, a morada de Deus na terra. E o pior, cara, que eu amo Jeová nessas horas, cara. Cara, foi lindo o que o Davi fez. É lindo pregar. E a gente tem que viver dessa forma. Aí Deus fala o que para ele? Pode tentar, pode fazer, mas você não vai pôr um dedinho na construção do lugar que eu quero morar. Sua mão tá cheia de sangue. Nossa. Ou, como Cazuza dizia, sua piscina está cheia de rato. Suas ideias não correspondem aos fatos. Quem vai É, fazer é seu filho. Davi, foi lindo, amei, ok? Mas não. Davi forçou a barra, viu? Não é comigo? Salomão, vem cá. Da minha riqueza pode tirar aí 1 bilhão para fazer o templo. cara, Não vai ser através de mim, mas eu vou ajudar. sim, e aí essa é a importância de aprender a passar o bastão. Ah, mas como? Viu? Qual foi a primeira atitude de Jesus no ministério dele? No ministério, foi de milagre, não. Primeira atitude de Jesus no ministério dele. Foi escolher quem ia ficar depois da ida dele. Quem ia sucedê-lo. Primeira coisa que Jesus fez, escolheu 12 cabeças de bagre. Vocês vão andar comigo, vocês vão entender o meu propósito, eu vou vazar, vou deixar alguém para ajudar vocês e vocês vão se virar. Até que. Até que eu volte. Tanto é que lá em João 6, hora que os discípulos começam a vazar, porque a palavra era muito pesada, né? Será que tem alguma coisa parecida na igreja hoje? A palavra é pesada, o povo ir embora. Jesus olhou para os 12 que ele tinha escolhido e falou: ó, se for para ir, já vai logo que eu vou escolher outros. Não tenho tempo para essas brincadeirinhas, não. Tem mal o que fazer. Meu negócio aqui é sério. Vai ficar? Vai ficar. Não vai, vaza logo que eu vou subir no monte para escolher mais 12. Anda. Para onde eu irei? E o que ele fez? Sucessão. A última profecia do Velho Testamento diz o quê? Que Deus levantaria o espírito de Elias, despertaria o espírito de Elias na nossa geração. E por que não o espírito de Jeremias? E não porque o espírito de Daniel, cara. A palavra fala que se Samuel, Jó e Daniel tivessem na terra, Deus destruiria tudo e só preservaria os 3. Por que não? O espírito de Daniel,
Espírito de Abacuque, cara. Não. Sabe por que o espírito de Elias? Que Elias foi o único profeta que teve um discípulo que, quando Elias foi embora e sucedeu Elias, ele fez o dobro do que Elias fez. Ele passou o bastão. Jesus foi e falou: vocês farão obras maiores do que eu fiz. O espírito de Elias é que eu e você, filho, discipule pessoas para ser melhores do que a gente. É isso, cara. Agora, os líderes, eles acham que eles são tetos. Daqui você não passa. Não É tem meu como. nome, é meu nome. Sendo que o líder tinha que colocar você no ombro e falar: voa, meu querido. Vai, eu já fiz o meu papel, agora é você. Vai, voa. Sim, cara. Davi entendeu a mensagem. Ele ia fazer o que custasse, nem que ele tivesse que passar o bastão. Mas Nem. hoje passa-se o bastão? Não. Não. E se passar, passa É, para o filho. e é isso, é. Não. Porque está escrito na Bíblia que mulher de pastor é pastora e filho de pastor é pastor. Sabe onde está escrito? Lá em Inventares, capítulo 30. Ou Acrescentares, capítulo 15, versículo nunca. Acrescentares. Aonde está escrito que mulher de pastor é pastora se não tem vocação para pastora? Nada contra a pastora. Sim, mas Mas não se vai. não há vocação, está fazendo coisa errada. E a pessoa certa no lugar errado vira o Satanás. É a pessoa errada. Entendeu? É. Mas não. O engano ensinou que o meu filho vai ser pastor, porque vai continuar na família. Não, Ou, o ministério não é seu. não. Eu já decidi, eu e a Renata, a gente já decidiu que o nosso filho, ele não é crente, até ele dizer que ele é. Sim. A gente falou, ó, Vocês vão conduzi-lo a se decidir. pronto. Através do testemunho de vocês, que não adianta vir para casa falar mal de pastor na frente do menino, não. Sim. Viu? Cambada de crente. Que sai da igreja falando mal do pastor no carro já. Para Não só, encher a cabeça da criança não já. só, não só do pastor, né? Não, não, dá uma irmãzinha também. E Mas isso todo... aí pode. Isso não é pecado de adultério. Não, não. Isso não é pornografia, não é prostituição, não é nada. Isso aí pode. Enfim, tô fazendo mal para ninguém, estou Não, falando né? Só para mim. só para mim. Cara, a gente já decidiu, a gente teve que ser batizado de consciência, assim, tipo, cara, a gente vai dar luz a um pequeno condenado, a um condenadinho. E a gente vai ter a missão de guiar ele a Cristo, mas a gente só vai ter essa certeza quando ele disser. Não, mas, cara, não esquenta a cabeça. O seu filho é do Estado, o Estado cuida. Deus me livre. Eu não entendo, o Estado fala que o filho é dele, mas quem paga as contas da criança sou eu? Ixi, É. essa vai para outras horas. É uma conferência. Ô, filho, mas não sei se você percebe. O engano tirou da igreja o entendimento do poder extraordinário que ela possui para influenciar a sociedade. Não estou dizendo de domínio aqui, não. Ok? Efésios 3:10. A igreja desaprendeu a fazer isso, ela não É. sabe. Não, na Ela verdade, ela não aprendeu, né? Porque não, aquele que nos ensinaria todas as coisas foi colocado para fora. Como que vai aprender se não tem quem ensina? Efésios 3:10 fala que Deus ocultou um segredo com ele e preferiu revelar através da igreja para todo o principado e potestade que segredo era esse. Não tem responsabilidade aí, meu querido? Hum. Sabe o que é ser uma bomba atômica e não ter um detonador ali? Uma Ferrari sem gasolina? Uma Lamborghini sem a chave? É só uma carcaça. Cara, é isso. É isso. E assim, e sendo bem sincero mesmo, a gente se depara com tudo isso. Eu acho que assim, essa revolta que causa na gente isso tudo é o Senhor trabalhando também na gente, né, no tempo dele. E daqui a um tempo, acho que daqui a uns aninhos a gente vai olhar e falar assim, caraca, entendi, né? Ah, nós somos rebeldes. É complicado. Dá Rebeldes pra sem causa. Não, nós somos rebeldes por uma causa. marcar. Cara, eu acho incrível e esse é o meu sonho, é ver a nossa geração, ou não precisa ser a nossa, pode ser dos nossos filhos, não tem problema, mas desde que aconteça.
dela fazendo essa promessa de que eu não darei descanso aos meus olhos. E falando, agora o cara falar assim como Paulo falou, Senhor, por amor ao teu povo, eu encararia ser condenado, mas que o Senhor cumprisse o seu propósito, né? Fizesse a sua palavra se cumprir. Caraca, ou seja, tipo assim, eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto o seu propósito, que eu não me importaria de ficar de fora para que o Senhor fosse bem-sucedido naquilo que o Senhor quer. Cara, Né? Mas isso é o verdadeiro evangelho. A glória é para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. eu acho que quando a igreja for capaz, e é para isso que eu vou gastar esses meus próximos anos de vida até o Senhor decidir voltar, em gerar pessoas com isso, sabe? Pessoas que vão falar assim, eu vou gastar todos os dias da minha vida para encontrar esse lugar. E mesmo que eu não veja, ainda é isso que eu vou fazer. Eu creio e eu anseio e que eu vou ver a volta de Jesus. Mas eu já fiz as pazes em caso de eu não ver. Eu não tenho problema. Se eu não ver, tá tudo bem. Meu filho pode ver, ou meu neto. Eu creio que eu vou ver. Mas se não ver, não Se é você esse. tiver, se você fez as pazes com ele, você vai ver. Pronto. É verdade. Cara, eu tive que fazer as pazes com a morte. Tá? Porque um dia, até no ensino escatológico, tipo, a gente é tão cheio de enganos, de gatilhos, de engrenagens mal colocadas no nosso caráter, que eu falava assim, cara, então eu vou orar para a volta de Jesus, porque aí, se ele volta e eu tiver alinhado, eu subo e não morro. Entendeu? E se morrer antes? Mas então, o egoísmo humano, até no desejo pelo certo, ainda quer se aproveitar. Cara, chega. Não, eu vou orar para que Jesus volte. Eu tenho desejo de ter o corpo glorificado, né? Mas e se eu tiver que ser um dos que ressuscita, tá top, a gente vai Mas estar todos lá. terão um corpo glorificado. Sim, mas é que os que morreram vão ressuscitar antes. Então não tem problema. Se eu morrer, tá tudo certo, porque eu vou ressuscitar, vai ser até emocionante cavar ali para vir para fora. E se eu não morrer, eu vou voar para os ares, velho, com o Senhor, mas façam as pazes com essa ideia. Se a gente entende o propósito de Deus, cara, é fazer as pazes com a morte. É falar assim, cara, o meu Senhor venceu você, ou ó morte, né? Ó morte. Meu mordomo. Sim, pode vir, pode tirar a minha vida, não tem problema não. Eu vou voltar aqui do lado dele e a gente vai trocar Trocar uma uma ideia. né? Eu, Então, eu com ele vou jogar você no lago de enxofre. cara, isso aí é Não, prazer. cara, o que eu acho legal é que o pessoal fica tão preocupado com a agenda do anticristo, né? Anticristo tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, a marca da besta, tá? Porque você não se preocupa com a marca de Deus, Deuteronômio Jesus 6, já deixou né? lá em Gênesis, né? Né? Deixou em Gênesis, deixou Deuteronômio 6, qual é a marca dele, qual é a agenda de Jesus. Cara, aí os caras estão todo esse tempo, cara, trabalhando, vai acontecer, na hora do pega pra capar, Jesus faz assim, ó. Já era. E assim, eu sempre falo, é importante, eu acho super importante o conhecimento. Lógico. Vamos conhecer quem é o cara, né, que vai vir aí. Vai se, Mas e a agenda de Deus? Ninguém tá preocupado. pois é que a gente esquece daí, a gente é marcado pelo Espírito, aí a gente se preocupa para não ser marcado pela besta e acaba esquecendo a marca que o Espírito deixou. É, mas é que eu tô falando, não é errado. Você precisa sim entender o que está acontecendo, mas Mas você tem não que pode colocar na substituir. balança. Mas o caráter é esse, É, vai vir a marca, vai vir tudo, vai vir a perseguição, beleza. Mas não darei descanso aos meus olhos. Cara, essa promessa é linda, velho. é. Pode vir. Ah, mas explodiram minha casa. E tem o galera da UFSC aqui na frente do condomínio, na frente da minha casa de oração, porque essa é a promessa, né? O mundo vos odiará. Então, cara, eu não vejo sentido nesse evangelho que é aprovado demais. Começou a ser aprovado demais? Vai fora. Não é. E é isso, a gente precisa chegar nesse ponto de clareza. É chato a gente ficar numa conversa querendo ser sincero, falar do evangelho e falar assim, ah, e tal coisa. Ih, é difícil falar, né? Aí faz, né? Cara, a gente faz isso porque realmente é difícil falar. Mas não.
Não, tá sendo aprovado demais? É igual aquela história, né? Ah, eu não gosto de ler Apocalipse porque é difícil de entender. Lógico, a pessoa que poderia te ensinar não faz parte da sua vida. Nossa, é a revelação dele, né? É a A pessoa revelação. que pode te ensinar, você não chama para ler com você, né? E outra, É, não é interessante, né, Fio? A pessoa fala que nem depende se o céu vai descer, se a gente vai subir. A pessoa vai morar num lugar que ela nem sabe como funciona. não conhece as regras, não sabe quem é que Não, dita, quem é que não, manda. não sabe. Porque fala que eu vou ter um corpo glorificado, Deus vai me ensinar tudo. Queridão, na vida com Deus tudo é processual. Até 1000 anos ele vai ter que reinar, né? Ele quer reinar por mil E anos. nesses 1000 anos, a gente vai fazer o quê? Tocar harpa? Harpa e taça? Aí vai acabar. Graças a Viu? Deus. E já que você falou de acabar, a gente precisa acabar aqui também. Bora, bora. Mas eu vou pedir para que você faça as suas considerações finais. Eu espero que eu não tenha atrapalhado você com as minhas heresias, mas faça aí as suas considerações finais para a gente finalizar aqui Sim, esse bate-papo muito interessante que você trouxe aí. beleza. Cara, assim, ó, eu continuo com a minha busca por nesse texto, nesse pequeno textinho de Davi, lendo, relendo, buscando isso, entendendo a profundidade do que é essa promessa, do que é de coração declarar ela e não apenas fazer a oração de ler, né? Mas e eu desejo do fundo do meu coração que a gente veja os nossos líderes fazendo isso, que a gente veja as pessoas das quais a gente congrega fazendo isso, que elas possam discernir o tempo. Assim como Mateus 24 fala, está ali, esse verso é para sempre, até o dia do Senhor voltar, a gente vai estar lendo aquilo ali. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a estação nós vamos saber. Porque é assim que se a gente faz quando olha para a figueira. Né? A gente sabe as estações olhando para a figueira. Então, cara, eu desejo, minha consideração, na verdade, é o meu desejo, é a minha oração, de que a gente consiga aí de que as pessoas façam as pazes com o Cristo que vai depor governos, mas ele está vindo depor os nossos ministérios, ele está depondo os nossos cargos e os nossos cultinhos irrelevantes, ele vai depor. E a gente precisa urgentemente fazer as pazes com isso. Não é o que eu como de mais saudável, que, né, não é eu ser um cara ecologicamente correto. Cara, para. Chega de nessas tentativas incansáveis de fazer algo bom para o mundo. Cara, tu quer fazer algo bom para o mundo? Ore para o retorno de Jesus. Ele tem a resposta, cara. Você quer fazer algo bom para o mundo? Revele-se como filho de Deus, porque esse é Então, o anseio da criação, a manifestação dos manifeste filhos de isso. Deus. Você quer fazer algo bom para o mundo? Se posicione nisso. Não Se tem, não tem posicione. saída. Não tem saída. E a glória do evangelho é que não tem saída. A nossa saída é Cristo. E essa é a minha consideração final. Eu sempre resumo isso, cara. Se não for apontar para Cristo, me tire. Eu não quero ter conta no Instagram, não quero fazer marcazinha de café. Isso tudo, nada disso é importante, mano. A gente faz lá e trabalha e faz, né, investe, mas, cara, tudo fazendo com a mentalidade de tudo que eu peço para o Senhor eu posso me desfazer disso amanhã? Se eu não posso, então não me dá. Então, E é se isso. o que eu estou fazendo não redunda para a tua glória, eu não vou fazer também. Não, chega, para, aborta. E é legal, é bom abortar o que está fazendo mal. A gente... É isso, é isso. Amém. Aleluia. E lembrando, hein? Cafezinho para Campinas. Manda cafezinho para Campinas. Quer saber? Setembro? Setembro? É setembro? Acho que ele vem para cá em setembro. Quero saber. Então, setembro tá chegando café em Campinas, tá E prometido. vira. Quero saber. Valeu. Show de bola. Viu? Faz o café em pó, gelado já, que a pessoa só prepara. Aí não precisa vir no vidro, entendeu? Ou faz Ah, uma garrafinha de plástico, ó. Garrafinha de plástico para poder mandar para fora, ó. talvez role uma edição plástico aí só para Tem que mandar uma edição plástica para nós, beleza. Fio, muito obrigado. Eu já falo para você que se houver algum outro tipo de movimentação aqui no canal, algum outro tipo de conversa, vamos fazer um debate com 3 adoradores, 3 intercessores. Vou chamar você, Interessante também. entendeu? Tô dentro. Vou chamar 3 pessoas que são ministros de louvor. As 3 pessoas vão vir aqui, a gente faz um debate. Não sei, mas fique sabendo que uma hora ou outra eu vou poder te procurar de novo aí. Então, Cara, em nome do canal, eu quero pedir que Deus continue
queimando essa vontade de denunciar esse engano, mas é o seguinte, prepara a costinha para apanhar, prepara as costinhas para levar chicotada ainda da glória. Eu tô apanhando porque eu tô fazendo a coisa certa. Esse é nosso destino, E profeta. canta, aleluia, ai, aleluia. E vai ser assim, queridão, porque é isso que o evangelho nos promete. Essa é a glória. Não é esse o evangelho que é pregado, porque o evangelho que é pregado é que você é o ponto fraco de Jesus. Você é a criptonita de Jesus. Vai se converter. Cara. Jesus é só um alienígena, né? Tá Meu bom. Jesus amado. Misericórdia. Tenha perdão, Jesus. Perdoe-os porque eles não sabem o que eles fazem. Né? Mas amém, Phil. Muito obrigado. O canal aqui agradece a sua vinda. Continue sim, cara, queimando isso. E não só queimando. Você precisa influenciar alguém para queimar o dobro de você. Tem que incendiar, né? Você precisa influenciar alguém para queimar o dobro de você. Amém. O espírito de Elias será manifesto nesses últimos dias. E não somente com esse grito profético, mas também de influenciar pessoas para fazer mais do que você. Glória a Deus, cara. É isso. Amém? Cara, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelas suas colocações. Eu acredito que isso aqui vai edificar muita gente, também vai bater em muita gente. Eu não estou nem aí, né? Então é isso. Deus abençoe. Obrigado, Renata, por ter emprestado o ursinho para nós. Vou dar um abraço para ela que ela entrou ali. Deus abençoe. Tchau, tchau, viu? Tchau.